Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50. Lucas 7, versículos 36 ao 50. A palavra dessa noite é: aonde você está depositando a sua esperança de mudança? Aonde você está depositando a sua esperança de mudança? É o tema da palavra. Aonde você está depositando a sua esperança de mudança? Lucas 7, do 36 ao 50, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse a Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho por mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Pai Santo, nós entregamos esse tempo nas tuas mãos. O Senhor já tem nos visitado nos louvores, o Senhor já tem recebido a adoração dos lábios e a adoração da oferta, Senhor, e também a adoração dos ouvidos atentos à tua palavra. Senhor, usa o meu nada e glorifica o teu nome, que o Senhor possa ministrar a cada vida que entrou neste lugar, pelo teu Espírito. O Senhor sonda e conhece as necessidades dos corações, então conduza-me os meus lábios, cada palavra que seja dirigida pelo teu Espírito, e que a tua glória seja manifesta nesse lugar, que haja, Senhor, realmente um avivamento, um alinhamento e salvação, e mudanças de corações neste lugar, que almas sejam curadas, que sejam libertas pelo teu amor e pelo teu poder, em nome de Jesus, amém. Queridos, uma das grandes dificuldades nossa, é a nossa justiça própria. Nós, infelizmente, muitas vezes nos sentimos superiores aos outros. Muitas vezes nós fazemos aquilo que Deus não faz, acepção de pessoas. Deus, ele faz acepção de comportamentos, mas ele não faz acepção de pessoas.
A acepção de pessoas é quando eu trato uma pessoa diferente da outra, sendo que o comportamento é o mesmo. Note, acepção de pessoas é quando eu trato uma pessoa diferente da outra, mas quando o comportamento é o mesmo. Mas quando Deus trata alguém diferente do outro, Ele trata por causa de diferença de comportamento. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de comportamento. E é isso que é interessante, porque muitas vezes nós olhando para nós, e eu posso te dizer isso, que eu nasci num lar evangélico, eu sou filho de pastor, eu nunca desviei, sempre servi Jesus, de todo o meu coração, mesmo quando estive frio, mesmo quando fiz coisas dentro da igreja, mesmo estando dentro da igreja, ainda me afastei dentro da igreja, esfriei dentro da igreja, pequei dentro da igreja, nunca saí da igreja. Então muitas vezes nós somos como aquele filho pródigo de dentro. Eu me tornei o pródigo de dentro, aquele que muitas vezes acha que ele é melhor que o outro, porque ele nunca saiu da casa do pai, mas muitas vezes a identidade de filho dele era tão ruim quanto a do outro irmão, porque ele não sabia que ele tinha direito a tudo que era do pai. Porque o pródigo de dentro, ele trabalha por salário, ele não trabalha por herança. E muitas vezes outras pessoas que se perderam, aparentemente elas são piores do que nós, porque elas usaram drogas, elas beberam, elas adulteraram, traíram, mentiram, roubaram, talvez até assassinaram, abusaram sexualmente. E de repente essas mesmas pessoas, tão pessoa quanto eu, tão pessoa quanto você, uma alma do mesmo valor, que vale como o mundo inteiro, passa por as portas dessa igreja, e Deus se alegra. E quando nós olhamos para certas pessoas, ou na rua, nós muitas vezes temos a tendência de julgar como Simão. Simão é esse homem que é um fariseu, é um religioso, e ele convidou Jesus para uma refeição à sua casa, um almoço. E as refeições na Palestina naquela época, ela cumpria um ritual público, ou seja, o portão da casa ficava aberto, e os convidados do Simão poderiam vir e sentar à mesa com Jesus. A mesa naquela época não era uma mesa como a nossa, com pés, com cadeiras com pés, não. Era tipo uma mesa de pedra no chão, ou de madeira no chão, onde os convidados sentavam ao chão e colocavam os pés para trás. E como ela funcionava como uma espécie de entretenimento público, convidados ilustres, embora não fossem almoçar, ficariam do lado de fora, ou na própria casa, assistindo à refeição, porque na refeição tinha um diálogo, tinha um discurso, tinha um ensino. E porque o portão estava aberto, essa mulher, ela foi muito corajosa. Essa mulher foi num ambiente masculino. Naquela cultura, uma mulher não entrava no ambiente masculino. As mulheres não estavam nesta refeição, só estavam os homens. As empregadas vinham e serviam e saíam. E de repente uma mulher rompe, nota, uma mulher pecadora. E essa palavra pecadora, ela diz conotação a uma mulher que era prostituta. Os historiadores e os teólogos provavelmente dizem que é Maria Madalena. E ela entra na casa com um vasinho na mão, de alabastro, era uma pedra branca. Esse vaso ele comportava um conteúdo de 340 gramas. Era uma pedra que só o vaso era caro, porque era uma pedra branca rara e cara. E dentro tinha 340 gramas de unguento. Não era perfume, era unguento. Não era nem parfum, porque o parfum ele já tem uma mistura. O unguento é aquele que se produz o parfum. E o nardo, que era o unguento que tinha dentro, era de nardo. Ele só era conseguido no Himalaia. Ficava numa região muito difícil. Você tinha que fazer uma viagem de muitos dias com camelo ou cavalos, geralmente camelos, para trazê-lo.
Você conseguia numa região alta 3.600 quilômetros para ir para voltar. Então esse unguento era caríssimo, era de alto preço, embora tivesse só 340 gramas. A Bíblia diz num outro texto que era equivalente a um ano de salário. Trazendo para os dias de hoje, custaria 14.400. E essa mulher rompe, e ela entra num ambiente onde ela não é bem-vinda. Queridos, não tem nada pior do que nós estarmos nos sentindo sujos e nós entrarmos num lugar onde ninguém nos deseja. Você entende que mudanças precisam de coragem? Você entende que mudanças nós precisamos enfrentar as pessoas que nos rejeitam? Que mudanças nós não devemos esperar que as pessoas nos apoiem para mudar? Que para nós mudarmos de verdade, nós temos que ser firmes nas nossas decisões, porque muitas vezes não vai ter ninguém te apoiando para essa mudança. Pelo contrário, vai ter olhos de julgamento, fazendo acepção de pessoas, porque ela é uma pecadora, ela é uma prostituta. Só que Jesus não vê como eu e você vê, porque o homem olha para a aparência, mas Jesus olha para o coração. E quando ele olha para aquela mulher entrando, ele vê algo que ele não viu naquele lugar. Ele vê uma pessoa que realmente quer mudar. E interessante que essas pessoas que estão nesse lugar, elas se sentem superior àquela que entrou, quando na verdade a pessoa que é superior é a que entrou. Por que essa mulher é superior? A acepção do homem é de pessoa, a acepção de Cristo é de comportamento, e o melhor comportamento naquele lugar é o dela, porque ela quer uma mudança de verdade. Ela não quer um passeio, ela não quer uma conversa bonita, ela não quer tirar um selfie, ela não quer se sentir bem, ela não quer vir num lugar para passear, ela não quer desfilar uma roupa, ela não quer mostrar o seu cabelo, ela não quer perfumar aquele lugar, ela quer mudar. E ela entra julgada. Ela tem que ser muito corajosa, porque ela pode ser expulsa daquele lugar. E aquela mulher não perde tempo, porque ela sabia que ela corria risco, então ela já se joga por trás, porque os pés de Jesus estão para trás, e ela começa a fazer algumas coisas. Ela começa primeiro, antes de derramar o nardo, ela derrama lágrimas. Ela começa a chorar aos pés de Jesus. Querido, você está entendendo que o que Jesus vê quando você passa por aquela porta é o teu coração, é a intenção do teu coração, é como você canta, como você ora, como você fala com Ele, aonde você está depositando a sua esperança de mudança, como você entra aqui, o que você veio trazer. Ele não olha se você tem o melhor português, o maior diploma, os melhores diplomas. Ele não vê se você é o mais erudito, tem a voz mais bonita. Não, Ele não faz acepção de pessoas, Ele vê o comportamento. E às vezes aquele que é o pior no ambiente, em dinheiro, é aquele que é o pior em caráter, é o que tem mais pecado, é aquele que está mais chamando a atenção. E ela chora, mas ela enxuga as lágrimas dela com os longos cabelos. As lágrimas virou água, e o cabelo virou toalha. Isso aqui é humilhação. Isso aí quem fazer era servo, e com toalha e água de verdade. E mais uma vez Simão, sentindo superior, isso é chamado de justiça própria. Justiça própria é quando eu mesmo assumo uma posição de juiz, e eu começo a dizer que você é inferior a mim, e eu começo a te olhar de cima para baixo. É o que Simão faz. Simão está cheio de justiça própria. A religião nos coloca numa condição de juízes e cheios de justiça própria, mas a graça nos coloca numa posição de servos e de humildes, e de não julgarmos ninguém, mas acolhermos o pecador. Aquele homem fala: eu sabia que esse Jesus aí não era grande coisa.
Sabia que esse aí não estava com nada não, porque se ele soubesse quem é ela. O problema é que Simão só olha para onde? O Simão olha para onde? Para a aparência. Ele consegue fazer uma leitura do quê? Acepção de comportamento ou pessoa? E Jesus está fazendo acepção do quê? Ele olha para o coração, Simão olha para a aparência. Às vezes você chegou arrebentado aqui. Você entrou arrebentado aqui. Eu não sei nem o que eu vou fazer nessa igreja hoje. Deus está vendo você. Às vezes você não tem nardo para trazer. Às vezes você não tem vaso de alabastro. Mas Deus está vendo onde você está depositando a sua esperança de mudança. Se você entrou aqui porque você está falando: Senhor, eu não sei como mudar, eu não sei o que fazer, eu não sei como recomeçar, Senhor, eu me perdi, Senhor, eu não sei onde eu me perdi, eu não sei em que momento eu me perdi, eu não sei onde eu perdi minha esposa, meu marido, meus filhos, eu não sei onde eu me tornei prostituta, eu não sei onde eu comecei a usar droga, eu não sei onde eu entrei no álcool, Senhor. Senhor, eu só sei que eu me perdi. Eu havia colocado a minha esperança de mudança, Senhor, nesse nardo. Você sabe o que ela estava fazendo? Ela estava juntando dinheiro para sair da prostituição. Pensa comigo, como é uma garota dessa que fica na 7 ou em alguma avenida dessa de Porto Velho para se prostituir. Pensa num homossexual desse ou numa lésbica que faz programa, uma prostituta na beira da avenida. Como é a vida dessa mulher? É fácil ela ir para um lugar com um homem e outro homem, um homem e outro homem? O banho não tira aquilo que está dentro da alma dela. O banho tira o cheiro. O banho tira tanta coisa, mas não lava a alma. E muitas meninas dessas estão querendo mudar de vida financeira. E aparentemente o programa é uma vida fácil. Principalmente se a mulher é muito bonita e ela é de classe média ou mesmo pobre, mas muito bonita, e ela faz um programa de luxo, então ela cobra caro. Mas mesmo assim, nenhum dinheiro compensa a perdição de uma alma e a defraudação emocional. Mas aquela mulher colocou a esperança de uma mudança de vida no nardo. Ela não deveria ser uma prostituta de alto padrão, mas ela já tinha 14.400 só naquele frasco. O que isso me diz? Isso me diz que ela está juntando dinheiro para sair daquilo. Mas sabe o que ela está fazendo? Ela entra com a economia. A esperança que ela tinha colocado para a mudança estava onde? Estava naquele frasco com nardo. Então, além dela chorar, além dela enxugar o cabelo de Jesus, os pés de Jesus com o cabelo, ela quebra o vaso e é unguento. É aquilo que produz parfum. Uma gota, ele faz com que todo o ambiente fique perfumado. Mas não era uma gota, era 340 gramas de unguento. Então aquele lugar ficou cheio de perfume. E aquela mulher chorava e chorava, porque ela está dizendo para Jesus: Jesus, eu mudei os meus argumentos humanos de mudança. Eu coloquei toda a minha esperança que era esse perfume, era o dinheiro. Mas por mais que o dinheiro me tire da prostituição, por mais que o dinheiro me tire de um lugar,
por mais que um relacionamento me tire de um lugar, por mais que um salário me tire de um lugar, por mais que um diploma me tire de um lugar, mas não vai tirar esse lugar de dentro de mim. Isso não vai apagar os relacionamentos que eu tive com tantos homens, não vai apagar as memórias, não vai apagar a dor, mesmo que eu vá para uma outra cidade, mesmo que eu more numa casa de luxo, isso não vai apagar a minha marca do passado. Mas ela diz: quando eu estou colocando esse meu argumento humano de mudança, esse dinheiro, esse perfume, a minha esperança estava nesse nardo, eu estou colocando a minha esperança, o meu argumento humano aos teus pés, e dizendo: só o Senhor pode mudar a minha vida por fora e por dentro. E ela derrama ali aos pés dele aquele nardo, porque ela está dizendo: só o Senhor pode tirar a prostituta de dentro de mim. Tem coisas, queridos, que Jesus vai fazer por você, e coisas que se pode fazer por você, o dinheiro também pode, o diploma também pode, o intelecto também pode, mas coisas em você só Jesus pode fazer. Ela está dizendo: Senhor, eu não é uma coisa para fazer por mim. O nardo podia fazer isso, mas é algo para fazer em mim. Fala com Jesus aí agora. O que você não pode fazer? Nem o dinheiro, nem o diploma, nem um relacionamento humano. O que não pode ser feito por ninguém, por você, em você, mas Jesus pode. Jesus pode. Pastor, em quem que Jesus faz isso? Em quem coloca nele a esperança de mudança. O que você trouxe hoje? Ei, o que você trouxe hoje? Aquela mulher que chegou a Eliseu, ela tinha um restinho de azeite numa botija, mas Deus multiplicou através do profeta Eliseu, que encheram muitas vasilhas para pagar a dívida e viver do resto. Eu não sei o pouquinho que você entrou aqui, eu não sei o que você tem para ofertar, mas eu sei que Deus pode multiplicar, e eu sei que Deus pode transformar o que está dentro de você. Aquela mulher, ela tocou Jesus, não foi com o perfume apenas, porque tinha algo muito superior ao perfume. O perfume é só um símbolo do quebrantamento dela. O que tocou Jesus de verdade foi o quebrantamento, as lágrimas, a humilhação, e aonde ela estava colocando a esperança de uma vida diferente. Mas o Simão só via uma prostituta. Não se preocupe com o que as pessoas estão vendo em você. Pare de se preocupar em provar para alguém alguma coisa, e comece a se preocupar somente em tocar Jesus. Nós temos que aprender a entrar na igreja, cantar mesmo, e chorar, e se quiser jogar no chão, e se quiser gritar, porque a gente tem que tocar em Jesus. A gente tem que aprender a ser meio pentecostal mesmo, glória a Deus, aleluia. Mas pastor, será que o povo vai olhar para mim, pastor? Eu dou um glória a Deus lá dentro, olha pastor, eu estou dando glória a Deus aqui dentro. Irmãos, tem hora que a gente tem que dar um glória a Deus lá fora. Você entende que certas mudanças precisa que você se expresse. O que o Simão não fez? O Simão não se expressou. Jesus, quando chegou na casa do Simão, tinha um protocolo humano. Era uma etiqueta, uma regra de sociedade, que era o quê? Você recebia com uma bacia com água na porta, e você, como o dono da casa, lavava o pé do convidado. E depois de lavar os pés do convidado, você deveria ter um perfume, não era um unguento, era um perfume, e você ungia a testa do convidado.
e você saudava com ósculo santo, que era um beijo no rosto. Ele não lavou os pés, ele não ungiu com óleo, ele não deu um beijo no rosto, mas ele julgou aquela mulher. Porque muitas vezes a nossa justiça própria faz com que nós só vejamos o que tem do lado de fora em alguém. E aí Jesus conta essa parábola. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. Quem que devia 500? A mulher. E quem devia 50? O Simão. Porque o Simão se via um homem justo. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz programa, eu sou um homem que vivo a lei, é como o jovem rico, né? Eu faço isso tudo desde a minha mocidade. Mas essa mulher, essazinha aí, ó. Então Jesus fala, olha, um devia 500, outro devia 50. E diz, olha Simão, não tendo ambos com o que pagar. Irmãos, quem aqui fez alguma coisa para ser salvo? Quem aqui morreu na cruz? Quem aqui vai para o céu porque é bom? Levanta a mão. Ninguém vai para o céu por justiça própria. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido. E não importa se você vai ser perdoado pouco ou muito, todos teremos que ser perdoados. Agora Jesus falou algo tremendo. Ele diz assim, Simão, quem muito foi perdoado, muito amou. Às vezes nós precisamos cometer alguns erros sérios, sabia? Não estou dizendo que você deve, mas tem hora que nós fomos tão assertivos a vida inteira que nós nos sentimos melhor do que os outros. E de repente, quando nós cometemos um erro tão grave, parece que Deus não nos ama mais. Porque eu devo 500. Não é o quanto você deve, é o quanto você se derrama. Quem muito foi perdoado, muito amou. Jesus está falando que quanto mais você é perdoado, mais tem gratidão dentro de você. Se você é perdoado numa dívida de 100 mil reais e de milão, quem te perdoou de 100 mil, você vai falar, uau, que pessoa maravilhosa, me perdoou de 100 mil. Quando essa pessoa te chamar para qualquer coisa, conta comigo, eu estou aqui, porque tem o quê? Gratidão. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que erramos tão pouco, e nós somos crentes tão frios, entregamos tão pouco para Jesus, temos tão pouco tempo para Deus, nos achamos tão justos, olha, quase que Jesus não tem que fazer nada para a gente ser salvo, e o nosso amor é frio. O amor de Simão por Jesus foi frio, o amor daquela mulher por Jesus foi profundo. Jesus não viu o óleo, o nardo, o unguento, ele viu as lágrimas, o coração quebrantado, ele viu o risco que ela correu, ele viu a humilhação que ela estava disposta a passar, só para tocar nele, enfrentar os julgamentos dos Simões. E depois de tudo isso, Jesus olha para ela e fala, os teus pecados estão perdoados. Não importa o que você fez, não importa. Não importa se você abortou, se você matou, não importa se você roubou, mentiu, quantas vezes você caiu, mas se você vier sinceramente a Jesus e dizer para Ele assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador e eu preciso de Ti para mudar, porque eu não consigo mudar sozinho. Queridos, não é estar pronto para mudar, é mudar, é vir para Jesus para ficar pronto. Muita gente diz assim, Senhor, quando eu estiver pronto eu vou para Jesus. Quando é que você vai estar pronto? Não é estar pronto para ir para Jesus, é ir para Jesus para ficar
pronto. E porque aquela mulher foi para Jesus, e porque ela tocou Jesus, ela não tocou só com nardo, mas ela tocou com as lágrimas, com o quebrantamento, com a exposição, com a coragem e com a fé que ele podia fazer o que ninguém podia fazer. O que um casamento nunca vai poder fazer por você, o que um filho nunca vai poder fazer por você, o que milhões de reais nunca vão poder fazer por você, o que os diplomas e passar no concurso ou montar o teu negócio nunca vai fazer por você, é o que Jesus faz em você. Ele te dá alegria de viver, Ele te dá esperança, uma esperança que não acaba quando você morre, uma esperança que dura para sempre, quando o fim da sua vida vai ser só o começo. Essa fé e essa paz de você colocar a cabeça no travesseiro e saber que não tem mais nenhuma condenação, saber que Ele morreu, ressuscitou, está no céu, já preparou moradas e vai nos buscar. E se Ele vir primeiro, nós ressuscitamos com Ele, e se nós morremos, nós ressuscitamos com Ele. Se Ele vir, nós subimos. Se nós morrermos, ressuscitamos. É uma viva esperança que nada pode trazer. Agora, diante de todos, essa mulher entrou humilhada e saiu exaltada, restaurada, transformada. Ela não tem mais nardo, ela não tem mais vaso, mas ela não tem mais vergonha. Tem vergonhas que você carrega dentro de você, e tem dores que só Jesus pode tirar. Eu quero convidar você a colocar em pé. Eu quero convidar você a entregar suas dores para Jesus, as suas vergonhas, os seus medos mais profundos, aquilo que rouba o teu sono, a tua paz, a tua esperança. Curva a sua cabeça, toque em Jesus agora, quebra o teu vaso. Talvez você até agora não quebrou teu vaso. Você entrou aqui sem quebrar o vaso. Você não cantou do jeito que você podia, porque você ficou olhando os outros. Você não orou como você podia, porque você ficou pensando o que os outros falariam. E você está tão preocupada com o julgamento dos Simões, que você está se esquecendo que Jesus está olhando para o teu coração. Irmãos, eu sei, porque às vezes nós vamos ficando tão frios dentro da igreja, e nós vamos cantando de qualquer jeito no automático, vamos orando no automático, e vamos lendo a Bíblia no automático, e nós vamos nos esquecendo desse amor avassalador por Jesus e do que Ele fez por nós. Quebra o teu vaso. Tenha coragem de quebrar teu vaso hoje, de colocar sua vergonha aos pés de Jesus, de colocar sua dor aos pés de Jesus e dizer: Jesus, só o Senhor pode mudar minha história. Eu já tentei, Senhor, em tantos lugares e pessoas, não mudou, não tem como mudar, porque tem coisas que só pode ser feito do lado de fora, mas só o Senhor pode fazer do lado de dentro.